A gente volta a falar sobre a crise diplomática envolvendo o Brasil e Israel. Esse tema ganhou um novo capítulo hoje com a visita de Antony Blinken a Brasília. Sobre esse tema, nós temos um convidado, o professor Daniel Osovic, pesquisador sobre fundamentalismo islâmico, que já foi, inclusive, guia no Museu do Holocausto em Jerusalém. Professor, bem-vindo, como sempre, aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Tiago. Prazer estar com vocês e todos os teleouvintes. Prazer é nosso. Bom, professor, claro que nós tivemos essa reunião hoje, mas o secretário de Estado chegou a fazer um apontamento dizendo que o governo americano não concorda com as declarações e a comparação que Lula fez em relação ao Holocausto. Pessoalmente, com a experiência que o senhor tem, conhece muito bem a história, o senhor acha que essa posição americana amplia essa crise ou o governo americano precisou deixar bem clara a posição do país? Bom, eu acho que frente à magnitude das declarações do presidente do Brasil, Lula da Silva, o que está fazendo os Estados Unidos é tentar calmar a situação, né? Ou seja, a resposta podia ter sido muito mais forte de lo que simplesmente falar que não concorda. Sim? Realmente a comparação entre o Holocausto judeu, entre os anos de 1933 a 1945, com a guerra na faixa de Gaza, é uma coisa que não tem nenhum tipo de relação, está sumamente tirado do contexto. Estamos falando de um genocídio, no primeiro caso, do genocídio judeu, na Segunda Guerra Mundial, onde foram exterminados com diferentes métodos milhões de seres humanos, com uma guerra contra um grupo terrorista que de alguma forma utiliza sua própria população civil para aumentar as baixas civis durante a guerra. Professor, eu vou trazer os nossos comentaristas para participar dessa nossa conversa. Eu começo com a Dora Kramer, que faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: hoje já tem 3 dias dessa declaração do presidente Lula, não houve nenhuma modulação, nenhum pedido de desculpas, nada por parte do presidente. O senhor acha que esse timing já passou ou ainda dá tempo de fazer uma redução de danos? Obviamente, eu acho que sempre tem tempo para fazer uma reconsideração das declarações feitas. O que a gente espera é que essas reconsiderações sejam feitas com boa vontade e não simplesmente com uma pressão internacional. Sim, eu acho que o presidente do Brasil sabe muito bem sobre o que é o Holocausto e acho que suas declarações foram totalmente, de alguma forma, influenciadas por o lugar onde ele estava falando e os objetivos políticos de sua visita no Oriente Médio. Sim, isto realmente tem que ter um pedido de desculpa realmente formal. São gravíssimas as declarações comparando o genocídio dos judeus com a atual guerra na faixa de Gaza. Sim, não tem realmente nada a ver uma coisa com a outra e realmente a gente espera que as relações entre Brasil e Israel tornem novamente a seu antigo caminho de boas relações diplomáticas. Sim? Então, frente à sua pergunta, acho que ainda não é tarde para realmente pedir umas desculpas, esclarecimento sobre estes dichos que foram feitos na Etiópia. Professor, agora a pergunta é de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Os apoiadores do presidente da República se manifestaram aqui no Brasil dizendo que a reação de Israel teria sido um pouco desmedida, a fala do governo brasileiro, que Israel teria se utilizado disso para, de alguma forma,
fazer alguma sinalização para o seu público interno. O senhor entende que foi na mesma medida? O senhor entende que a reação de Israel foi justa e existe uma expectativa de que agora dê uma acalmada nessa situação? Olha, eu acho que tratar o Estado de Israel com todo o que Israel faz pela humanidade, com tudo o que Israel tenta contribuir ao progresso da humanidade, às relações humanas, aos direitos humanos, falar que Israel é um Estado genocida, porque basicamente isso é o que falou o presidente ao comparar com a política nazista, é realmente terrível. Sim? Estamos falando de da única democracia no Oriente Médio. Sim? Israel constantemente está fazendo esforços por chegar a uma paz no Oriente Médio. A gente tem muitos exemplos disso, com o Egito, com os Emirados, com Jordânia, sim? Ou seja, realmente um interesse de concretar uma paz na região, mientras que aqui o presidente da República chama Israel de Estado genocida. Eu acho que a resposta de Israel não foi uma resposta desmedida para nada. Não acho isso. Acho que foi realmente o que teria que ter acontecido frente a este tipo de declarações. Professor, só mais uma questão em relação a um possível acordo ou um processo de paz naquela região. O senhor acha que nas últimas semanas tivemos avanços para que a guerra finalmente chegue ao fim, ou o senhor acha que é uma guerra que ainda está distante de acabar? Bom, realmente tem muita pressão internacional sobre Israel para que a guerra termine. Basicamente, esta pressão é dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, mas o governo, a administração Biden já realmente está tentando de que esta guerra termine, sem importar quais são os objetivos que o Estado de Israel tem, que, como vocês já sabem, são a eliminação total do Hamas da faixa de Gaza, política e militarmente, e a volta dos reféns que estão ainda em mãos do Hamas. Nestes dias, uma delegação israelense esteve no Cairo, no Egito, para tentar alcançar uma alto el fogo com o grupo terrorista Hamas e de alguma forma trazer novamente aos reféns de volta a Israel, mas as exigências do lado do Hamas de libertar a quase 1.500 prisioneiros palestinos nas cárceles israelenses, muitos deles com condenas por crimes atroces, realmente dificultou que a gente esteja frente a um cesse de fogo. Estes próximos dias vão ser realmente determinantes, porque a gente se está acercando à festividade do Ramadão, com a importância que isso tem na região, obviamente, sim? E os Estados Unidos, a União Europeia, estão pressionando Israel para, de alguma forma, encontrar uma solução a esta guerra e concretar um acordo cessar-fogo de pelo menos um mês e meio a cambio da devolução dos reféns, mas Israel não vai se retirar da faixa de Gaza, que essa é outra das exigências de Hamas, sim? A retirada total de Israel da faixa de Gaza e o término da guerra. Frente a essas exigências, Israel não aceitou, então ainda estamos em negociações. Professor Daniel Uzovic, pesquisador de fundamentalismo islâmico e que já trabalhou no Museu do Holocausto em Jerusalém. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista e até a próxima, professor. Um prazer, muito obrigado. Boa noite.